Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você, vem aos domingos, né, consumir o nosso conteúdo em várias áreas do direito, mais de 10 áreas que o Boca no Trombone vai atuando, sempre interagindo, respondendo, tirando as dúvidas pela nossa plataforma de contato que já está aqui na tela, ó. Aí para você interagir, tem o WhatsApp, também tem o nosso perfil nas redes sociais, que é o mesmo, né? O @programa Boca no Trombone. Na edição de hoje, quem vai estar conosco, olha só essa bancada aqui, sempre bela, doutora Natasha Bublitz, da área previdenciária, o doutor Pedro Marcon, na área do direito do trabalho, e a doutora Mariela Negrelli, a nossa especialista no direito imobiliário. Vamos estar respondendo, interagindo com vocês, vá mandando as dúvidas para o time que está com a gente. E claro, tem mais conteúdo. Vamos ver qual é? Hoje é dia de informe sindical com a FETAPERX para os aposentados e também do Sindipetro RS para os petroleiros. E os nossos quadros especiais, o Minuto Tributário, nos atualizando, e o Trabalho e Saúde para os trabalhadores da área da saúde. Essa é a pauta do Boca desse domingo. Vamos começar, gente? Direto e reto para a nossa consultoria? Primeira previdenciária que chega para a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. Doutora, a Clarice, tenho 50 anos e 22 de trabalho como professora. Com que idade me aposentarei? Doutora Natasha, bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, doutor Solano, muito bom dia à nossa audiência, bom dia aos colegas doutor Pedro e Maristela. Clarice, faltam 3 anos para te atingir o tempo mínimo de magistério, que é 25 anos. Porém, para a idade mínima, ainda falta um pouquinho mais. Pelos meus cálculos, pelo que tu colocas, em 2038 talvez tu atinja a idade mínima. Tem que conferir essa informação conforme a tua data de nascimento. Lembrando que com a reforma da Previdência não basta mais só ter o tempo de magistério. É necessário uma idade mínima, que a nova regra geral passou a ser 57 anos para a mulher. Mas no teu caso, tu vai se encaixar em uma regra de transição antes. Obrigado, doutora. Questão dos trabalhadores, quem está nos assessorando hoje é o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados. Doutora Carmen, trabalha em hospital, carga de 12 por 36. A coordenadora disse que não está em contrato ganharmos o café da manhã nem o café da tarde, só o almoço. Está certo isso, doutor Pedro? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de programa, toda a nossa audiência. Senhora Carmen, o Vale Alimentação, diferente do Vale Transporte, ele não é uma obrigação legal. Não existe previsão na CLT para o pagamento dessa verba. Então, se a senhora recebe esse Vale Alimentação, ele provavelmente é decorrente de alguma regra na sua convenção coletiva de trabalho. E é lá que a senhora tem que cuidar para ver se há previsão do fornecimento ou pagamento de alguma indenização de café da manhã ou café da tarde. É lá que vai ter essa previsão para saber se é um direito ou não da senhora. Obrigado, doutor. Questão do direito imobiliário, a gente está recebendo a nossa especialista, a doutora Mariela Negrelli. Doutora, o Luiz de Porto Alegre tem uma casa num terreno quitado do DEMAP, sem escritura. Posso vender a minha casa no programa do governo para o pessoal da enchente? Doutora Mariela, seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, doutora Natasha, doutor Pedro. Senhor Luiz, o senhor não pode. Por que o senhor não pode? Porque o senhor não tem a matrícula do imóvel. Aquele documento que a gente tanto fala no direito imobiliário, que é como se fosse a nossa certidão de nascimento, é a matrícula do imóvel no registro imobiliário. É ela que é o documento, um dos, mas o principal, para possibilitar qualquer tipo de financiamento, seja ele por vias dos programas de enchente ou até para terceiros. Tá ótimo, muito bom. Obrigado aos doutores. A gente vai para o nosso primeiro espaço de opinião. Chegando agora, o informe sindical, assinado pela FETAPERX. Bom dia, doutor Solano. Previdência Social é uma política de governo muito importante, que é um patrimônio do nosso povo brasileiro. E a nossa opinião é de que a Previdência deve ser pública, justa e igualitária. E também, ela deve ter, na nossa opinião, um orçamento próprio, seja um fundo
ou seja, até um banco, e que seja administrada por uma comissão quadripartite, onde o governo tem o seu representante, os trabalhadores o seu representante, os empresários o seu representante e os aposentados, que são também muito interessados, têm o seu representante. E que sejam executados, cobrados os devedores e realmente se tenha esse orçamento de acordo com a orientação da nossa Constituição. Bom dia e um bom fim de semana. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn, representante aí dos aposentados e pensionistas pela Fetapergs. Mais consultoria? Hoje a gente recebe a doutora Natasha Bublitz, ela é especialista no direito da Previdência, está conosco nos assessorando, doutora, para responder ao Paulo Ricardo. Trabalho desde os 13 anos, tenho 61 de idade e 18 de vigilante armado. Quando me aposento, doutora? Muito importante seu questionamento e muitas informações. Veja bem, se você trabalha desde os 13 anos de idade, já teria quase 48 anos de tempo de contribuição. Talvez tenha implementado os requisitos para aposentadoria antes da reforma da Previdência. Mas tem que analisar o teu caso concreto. Além desse tempo especial como vigilante, pode ter algumas lacunas, alguns períodos que trabalhou e não fez o recolhimento. E a gente sempre alerta, não paga nada antes de conversar com o advogado, porque tem muitas peculiaridades na contribuição em atraso. No seu caso, Paulo, é bem importante fazer um planejamento previdenciário, entender o que aconteceu dos teus 13 anos até os 61 para buscar a melhor aposentadoria no teu caso concreto. Muito obrigado, doutora. Questão dos trabalhadores, para o doutor Pedro Marcon, nosso especialista no direito trabalhista. O Euler, aqui de Porto Alegre, doutor. A empresa deu 15 dias de férias durante a enchente. Agora deu os outros 15 e falou que não poderia vender 10, porque estavam evitando de comprar por causa da parte financeira. Isso está correto, doutor Pedro? Bom dia. Não, não está correto. É direito do empregado vender até 1/3 das suas férias, ou seja, até 10 dias. E é uma faculdade do empregado, ou seja, o empregador ele não pode se recusar. Se o empregado optar por vender os 10 dias das férias, a empresa tem que aceitar e efetuar esse pagamento. Não é uma escolha do empregador, e sim do empregado. Obrigado, doutor. A gente recebe hoje a nossa especialista no direito imobiliário, ela que assina o nosso quadro, o Mundo Imobiliário, a doutora Mariela Negrelli. Doutora, a Sandra tem um estabelecimento alugado desde 2016. Agora, a proprietária pediu o imóvel. Quais os meus direitos? Qual o prazo para desocupar? Tenho 20 funcionários. Olha, está preocupada a Sandra aqui, doutora. E tem que estar, doutor Solano, tem que estar. Sandra, vai depender se o teu contrato de locação ele está feito de forma verbal ou se tu tem algo escrito. Se for algo escrito e tu tiver alguns requisitos, tu pode vir a ter direito à ação renovatória. Caso tu não tenha este contrato ou tenha deixado ele se prolongar por tempo indeterminado, ou seja, é Sandra, né, doutor Solano? Isso. Senhora Sandra, se a senhora tem ele de forma simplesmente verbal ou ele está por tempo indeterminado, o prazo para desocupação, independente do comércio que a senhora tenha e do número de funcionários, é notificação, desocupação em 30 dias. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem com a gente aqui respondendo. Você pode participar. Tá na tela, ó, a nossa plataforma de contato, o WhatsApp e também o perfil nas redes sociais, que é o mesmo, viu, pessoal? Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, é o @programa Boca no Trombone. Temos quadro especial? Temos sim. Vamos nos atualizar dos direitos dos tributos com o nosso Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano. O impacto da reforma tributária, que já começa a ser implementada no ano que vem, já começa a causar, vamos dizer assim, alguns receios nas empresas. Como, por exemplo, creditamento e compensação de créditos, né? Como é que vai acontecer? A gente vai começar a ter novos impostos, impostos antigos sendo extintos gradativamente. ICMS, por exemplo, vai ser extinto entre 2029 e 2032, bastante tempo aí de diminuição. E os estados, né? Como é que vão fazer quando tiver
crédito de CMS e o novo imposto. Essa regulamentação não está clara. Sabemos que pode acontecer em um prazo de até 20 anos, sabemos que pode acontecer de não refletir a inflação, a correção, a atualização monetária desses créditos não ser a mais correta. Então, tudo isso deixa as empresas com muito receio de ficar com esses créditos acumulados e terminam, né, vamos dizer assim, queimando, às vezes vendendo com muito deságio, né, com receio de que o governo não vai respeitar. E aí fica aquela lembrança da Lei Candir lá atrás, né, que terminou isentando o ICMS de exportações, né, na promessa depois de compensar tudo isso, e os estados terminaram perdendo e nunca receberam esses créditos como deveriam. Esse ano começa agora a haver o aproveitamento dos créditos fiscais, teve anos de discussão sobre esse assunto, e agora na hora de aproveitar os créditos, vemos aí o fisco colocando limitações também na hora de habilitar e na hora de calcular o crédito. Certamente o valor que foi pago de tributo não vai ser totalmente assim compensado com esses créditos fiscais de acordo com as regras novas, né? As regras também dificultam tu fazer prova, né, do quanto tu conseguiu aproveitar em investimentos de longos anos atrás terminam sendo perdidos. Então esse é outro ponto que está gerando preocupação, né? Agora já em julho começa a entrega dessas informações e as empresas receosas de perder receita. Desejo um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado à doutora Luciana Pereira da Costa, nossa especialista na área do direito dos tributos. Vamos com mais consultoria? A doutora Natasha Bublis responde às questões previdenciárias. O Jairo: aposentei em 2010 com um salário, mas meus maiores salários eram de 1977 a 94. Tem como aumentar o valor da aposentadoria, doutora? Jairo, essa questão permeou a discussão nos últimos anos, que seria o caso da revisão da vida toda. E em março do ano passado, a gente teve uma reviravolta no STF ali que entendeu que essa revisão não se aplica. Atualmente, a gente tem uma discussão no STF em destaques apenas para as pessoas que já ingressaram com a ação e que tiveram o trânsito julgado, ou seja, não cabia mais nenhum recurso, se eles têm que devolver ou não esse valor. Então, a princípio, hoje, essa revisão não está sendo procedente nos tribunais. Então, no seu caso, não teria como incluir esses períodos. Obrigado, doutora. A questão é trabalhista. Quem está com a gente é o doutor Pedro Marcon. Doutor, vamos lá para a terra do chimarrão, lá para Venâncio Aires, para responder ao Pedro. Trabalho com óleo e graxa. Tenho direito a receber insalubridade. Quer saber o seu tocaio aqui, doutor? Bom dia para o meu xará. Vamos lá. Normalmente o trabalhador que trabalha diretamente com contato com óleo e graxa tem sim direito de receber o adicional de insalubridade em grau máximo. Agora, isso vai depender do tempo de exposição, quais atividades ele efetivamente exerce, como é que é o ambiente de trabalho, se ele recebe e utiliza IPIs. Então, nesse caso, quando há um pedido de adicional de insalubridade perante a Justiça do Trabalho, existe uma perícia técnica, um perito vai, analisa todo o ambiente de trabalho, analisa a ficha de IPIs, as atividades, o tempo de exposição, e a partir disso o perito vai fixar se ele tem ou não o direito de receber insalubridade e qual o grau. Obrigado, doutor. Mais uma da área do direito imobiliário. A gente está recebendo a doutora Mariela Negrelli. Doutora, final do telefone 2646, esse telespectador aqui não se identificou. Diz ele: moro nos fundos da casa da minha mãe há 12 anos. Cuido dela e fiz várias melhorias no pátio e na casa. Como fica se a minha mãe falecer? Pois tenho mais 3 irmãos. Um me ajuda com ela em relação aos médicos, de vez em quando. Os outros 2, em nada. Ela diz que quer passar a parte para mim. Como faço? Nossa casa não está quitada junto ao DEMAB, doutora. Doutor Solano, o que essa mãe deve fazer? Ela deve fazer um testamento onde ela deixa 50% da parte disponível dela para aquele filho, para aquela pessoa que ela quer beneficiar. É uma faculdade que ela tem fazer isto, respeitando a legítima dos herdeiros necessários. Então, ou ela faz esta doação em vida, de 50% do imóvel, ou faz por testamento, que em vida, doutor Solano, vai ser considerado um adiantamento de herança, se não vir com a cláusula de colação, que diz assim: olha, no meu patrimônio eu tenho 50% que eu posso doar,
e esse 50% eu estou doando preferencialmente para minha filha Jussara, por exemplo. Agora, se ela não tiver essa cláusula, volta para a divisão de todos. Tá certo, excelente, muito bom. Bem didática, nossa especialista, a doutora Mariela Negrelli. Mais opinião? Chegando mais uma aqui no Boca. E o espaço agora é do Sindipetro RS. Bom dia aos telespectadores do Boca. A indústria naval brasileira está sendo retomada. O presidente Lula anunciou, juntamente com os presidentes da Transpetro e da Petrobras, uma série de iniciativas para fomentar esse setor industrial brasileiro. Esse setor ele foi muito impulsionado nos anos 2000 com as políticas públicas de conteúdo local, com a construção de plataformas e navios da Transpetro e da Petrobras nos estaleiros brasileiros. Depois disso, o setor ele passou por um desmonte, assim como a Petrobras sofreu uma tentativa de desmonte, de privatização. Milhares de empregos foram perdidos e vários estaleiros deixaram de funcionar. E agora a gente recebe com muita alegria essa notícia, né, esse lançamento do governo federal. Demandas perenes para o setor naval e offshore brasileiro. Essa é uma das prioridades do governo federal e um compromisso da Petrobras, porque o fomento desse setor industrial brasileiro, ele gera um fortalecimento da cadeia produtiva, com novos investimentos e novas oportunidades, fortalecendo o setor industrial brasileiro. Então é a Petrobras voltando a ser o motor do desenvolvimento nacional, gerando emprego e renda para o povo brasileiro. A previsão é de que sejam mais de 40 mil postos de trabalho gerados com a retomada desse setor industrial brasileiro. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado a Nalva Faleiro, diretora do Sindipetro RS, atualizando as demandas aí dos petroleiros e das petroleiras. Mais dúvidas? Mais uma previdenciária? Diz que não gostaria de se identificar. 0495 é o telefone, doutora Natasha. Sou um homem de 47 anos e sofro com dores crônicas intratáveis, com o agravante da fibromialgia. Tenho direito à aposentadoria? É um importante questionamento. O que acontece? A fibromialgia e as dores podem vir a caracterizar uma deficiência de longo prazo, alguns impedimentos. Sendo caracterizada a deficiência, vai poder antecipar a sua aposentadoria. Aí tem que analisar ali se foi preenchido os requisitos de tempo de contribuição, qual é o grau da deficiência. Então é importante analisar com um advogado especialista em direito previdenciário se preenche esses requisitos. Ou ainda, se não for o caso de deficiência, se tu estás incapaz para o trabalho de forma permanente, seria um caso de uma aposentadoria por invalidez. Muito bom, obrigado, doutora. Questão trabalhista com o doutor Pedro Marcon, nosso especialista do Jean aqui da capital, doutor. Tem uma causa trabalhista há 12 anos. Já foi penhorado imóvel da empresa e vendido, mas há burocracia para o meu advogado liberar o dinheiro. Segundo ele, só está esperando a impugnação no prazo de 30 dias. O que é impugnação? E é assim mesmo? São as dúvidas do Jean, doutor. Bom dia, Jean. Quando há uma penhora, um leilão de um bem imóvel, tem um prazo para o dono do imóvel fazer uma impugnação a esse leilão. Caso, por exemplo, o imóvel tenha sido vendido no leilão por preço vil, que é um preço muito abaixo daquele preço que efetivamente o imóvel vale o preço de mercado. Outra questão que pode ser discutível ainda nesse processo, a empresa pode ter feito embargos à execução, que é para rediscutir valores ainda do processo depois de garantido o juízo com a penhora e venda desse imóvel. Então, a melhor forma de acompanhar se existiu algum valor liberado no seu processo é pegar o número do processo, consultar no site do TRT da 4ª Região, colocar o número do processo e acompanhar se já houve a expedição de alvará. Se existir essa informação, porque já teve a liberação de algum valor no processo. Muito bom. Obrigado aos doutores que retornam. Depois do intervalo, a gente vai ter a consultoria previdenciária, trabalhista, imobiliária e também o quadro Trabalho e Saúde. Tudo isso aqui no nosso Boca, no trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231
3231-4567. WaterSul 3231-4567. Cidadão gaúcho, lembre-se, o advogado e a advogada são indispensáveis na proteção dos seus direitos. Contrate um profissional da advocacia de sua confiança, registrado na OAB, para acompanhar procedimentos extrajudiciais, especialmente em tabelionatos, registros de imóveis e demais cartórios. Sua plena segurança jurídica depende disso. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pelo prestígio, pela sua audiência. Vem com a gente, vai mandando as suas dúvidas, está na tela, ó. Tem a nossa plataforma de contato aí, tem o WhatsApp, também tem o nosso perfil das redes sociais, vai mandando a sua dúvida. Mais uma previdenciária para a doutora Natasha Bublitz, do Christian da Capital, doutora. Tenho doença grave no coração, fiz perícia e foi negado. Fiz recurso e foi negado. Não posso trabalhar com risco de AVC. O que fazer? Tenho 25 anos de contribuição. Christian, é interessante analisar o seu caso com bastante atenção. Devido a esse risco que tu tens, ou dependendo da doença grave do seu coração que atrapalha a sua questão laboral, talvez tu tenha uma deficiência ou uma invalidez permanente. Tem que analisar, junto com os médicos, qual é a sua situação. Se for uma deficiência, talvez tu consiga aposentar com o tempo anterior, antes. E se for uma incapacidade, é interessante daqui a pouco buscar o judiciário, né? Tu fez um recurso administrativo, discutir essa invalidez no judiciário. Perfeito, obrigado, doutora. Questão é trabalhista para o doutor Pedro Marcon, do Lucas. Trabalho como balconista e exerço funções administrativas. Qual a carga de horário de balconista de loja? Trabalho das 8 às 18 todos os dias e sábado das 8 às 13, doutor. Bom dia, Lucas. Aqui faltou uma informação importante para saber qual que é o teu tempo do teu intervalo. Mas vamos lá, a regra é que o trabalho seja de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tudo que exceder esse horário seria hora extra ou banco de horas, caso o senhor tenha algum sistema de banco de horas. Então tem que ver certinho o horário do teu intervalo e o que exceder a essas horas é hora extra ou vai para o banco de horas. Obrigado, doutor. Mais uma da área imobiliária. Hoje a gente recebe a nossa especialista, a doutora Mariela Negrelli. Doutora, final do telefone 6998, sem nome aqui do telespectador. Sobre o financiamento de imóvel, posso pagar retroativo, doutora? Pode pagar, o banco aceita qualquer tipo de pagamento. O que tu tem que analisar é se vale a pena. Verificar se o teu financiamento foi realizado pela tabela Price ou pela tabela SAC, verificar com o advogado da tua confiança ou até com um contador vai saber te fazer essa projeção de interesse, validade e eficácia para ti de benefício de tu realizar essas quitações antecipadas. Por exemplo, no financiamento da tabela SAC, tu vai antecipar, tu vai amortizar valores. Se tu paga hoje R$400 a tua parcela e tu antecipa uma lá do final de R$400, essa tua última parcela que tu tá pagando, ela não vai ter descontos de juros, então vai diminuir integralmente do valor que tu deve, e isso é muito vantajoso. Sim, muito bom, muito bom. Bela dica aí da doutora Mariela. Trabalhadores da área da saúde estavam aguardando, né? Chegou o seu quadro, tá no ar o nosso Trabalho e Saúde. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores. Meu nome é Karina, sou advogada especialista na área trabalhista. Todo trabalhador que sofreu alguma lesão em razão do trabalho, seja ela de ordem física ou psíquica,
saiba que seu empregador poderá ser responsabilizado pelos danos sofridos. Ultimamente, tem estado muito evidente as lesões de ordem psíquica, o estresse laboral, as cobranças excessivas, o excesso de jornada. Esse tipo de fato, ele acarreta problemas psíquicos ao trabalhador, a qual estão buscando, através do judiciário, a responsabilização do empregador em razão dos danos morais e danos materiais sofridos. Importante que tenha seus laudos em mãos, saiba que as doenças que vocês podem sofrer através de uma lesão já existente podem ser também agravadas pelo trabalho. O funcionário da área da saúde que levanta um paciente da cama, ele pode ter uma dor no ombro momentaneamente e essa dor pode se agravar. Então, busquem a assessoria correta e procurem seus direitos. Muito grato à doutora Karina Lima, né, que está no time lá do Moisés Advogados, atuando aí em defesa dos trabalhadores da área da saúde. Direto e reto aqui, doutora Natasha, para a última, o Sidney de Santa Maria, quanto é a idade no somatório para a aposentadoria das mulheres? Sidney, a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição agora em 2025, além dos 30 anos de tempo de contribuição, está exigindo 59 anos de idade para a mulher nesse ano. Obrigado, doutora. E o Fábio de Canoas, doutor Pedro, tenho direito a 30 dias de férias, mas quero gozar 20 e vender 10. O empregador não é obrigado a comprar os 10 dias, sendo avisado com mais de 30 dias de antecedência? Pergunta o canoense aqui, o Fábio, doutor. Bom dia, Fábio. O empregado deve avisar o empregador que quer vender suas férias 15 dias antes de completar o período aquisitivo. Se fez isso no prazo, o empregador é obrigado a comprar esses 10 dias de férias. Doutor Pedro, muito grato aí. Obrigado pela sua participação. Volte sempre. Obrigado, um bom final de semana a todos. Doutora Mariela, alegria tê-la aqui no nosso Mundo Imobiliário. Até a próxima. Até a próxima. Doutora Natasha, alegria para atender aí, né, os segurados e as seguradas, sempre com muita precisão aí pra gente. Alegria nossa, um bom fim de semana a todos. Tá certo. Obrigado aos doutores Natasha, Pedro e Mariela que fizeram a consultoria na edição de hoje aqui do Boca. Durante a semana, o bate-bola é lá nas redes sociais no @programa Boca no Trombone. E no domingo que vem, o que temos? Mais Boca no Trombone a partir das 8h30 aqui na tela da nossa Band TV. Te espero. Até lá.